Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Assim, eu me identificava como uma mulher negra, preta, né? Assim, mas eu não sabia o que era o racismo e como que o racismo se manifestava. Então a gente vê muito em entrevistas, quando entrevista as pessoas na rua, né? Pessoas negras que falam que nunca sentiram racismo. Eu poderia ser uma daquelas pessoas. A falsa democracia, né, racial, que tem isso, né? Não, ela nunca existiu, né? Sempre foi uma hipocrisia dentro desse processo. Nunca existiu essa democracia racial. Ao contrário, a gente sempre conviveu com uma opressão racial. Sim. Né? Então, quando as pessoas se descobrem, é muito interessante, né? E hoje, a meu ver, a grande batalha é você resolver essa questão da opressão racial, que ainda ela é muito pesada no lombo das mulheres negras. Olá, sejam muito bem-vindos para o podcast do Correio, esse programa que é onde a gente recebe convidados para falar sobre diversos temas e onde podemos falar, além de uma entrevista mais formal, digamos assim, temos abertura também para abordar temas mais descontraídos, digamos assim. Apesar de ser um perfil mais sério, a gente também aborda temas que a gente acha que são interessantes para compartilhar com nossos assinantes e ouvintes. Eu queria convidar vocês hoje para ouvir a nossa conversa com Ana Carolina Quirino. Ela é representante adjunta da ONU Mulheres no Brasil. Eu, Carlos Alexandre e Rosane Garcia vamos começar essa conversa. Seja muito bem-vinda, Ana. Como vai? Muito bem, agradeço que estar com vocês. Rosane, Carlos Alexandre, um grande prazer. Ana, você já tem um bom tempo trabalhando nessa divisão da ONU, se a gente pode falar assim. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que começou esse seu trabalho e o que vocês estão focando agora. Bom, a ONU Mulheres ela é a organização mais nova, digamos assim, do sistema ONU. Ela foi criada no contexto de reforma. Então, na verdade, ela começou a operar em 2011, então tem pouco mais de 10 anos. E veio da fusão de outras 4 instituições que tinham na ONU que tratavam do tema de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Aqui no Brasil, o Brasil abriu um dos primeiros escritórios do que foi o UNIFEM, que era o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as Mulheres. E o escritório aqui ele abriu em 92. E foi um fundo criado depois da primeira Conferência da Mulher global, em 1975, que foi realizada no México. E depois da conferência, como uma das resoluções, foi estabelecida a Década das Mulheres das Nações Unidas, e como parte desse processo da década foi criado esse fundo. Então, ele traz para a ONU Mulheres esse componente, esse braço mais operacional, né, dos projetos que eram implementados. Outras instituições que cuidavam do tema de gênero eram instituições, 2 conectadas ao secretariado, então tinha a divisão para a igualdade para o empoderamento das mulheres, tinha um outro escritóriozinho menor e tinha um centro de treinamento. Então, a ONU Mulheres ela vem como uma demanda do movimento feminista, do movimento de mulheres, por ter uma estrutura com mais poder na ONU, né? Que tivesse mais no centro das decisões. Mas sempre somando e construindo a partir dessa experiência e do trabalho que foi realizado por essas outras. Esse termo que você utilizou, Década das Mulheres, eu imagino que tinham objetivos, metas que foram determinados, estabelecidos. Você poderia falar um pouquinho quais eram essas metas e se foram ou não cumpridas? Bom, as metas elas estavam bem relacionadas com o que foi o propósito, né, da conferência. Como era a primeira conferência ali na década de 70 ainda, era mais um momento para estabelecer a agenda no contexto global. Assim, já tinha alguns avanços que ocorreram desde a criação da ONU, com reuniões, né, como a criação da reunião das sessões da Comissão
sobre o status das mulheres, alguns documentos que foram estabelecidos e desenhados na ONU, mas ainda não o grande push, né? Aquele grande movimento para engajar atores do Estado, para engajar a sociedade civil, para chamar atenção e estabelecer essa agenda como uma agenda global. Então, há décadas, o que a gente pode falar desse primeiro momento, ela veio com esse grande objetivo, de colocar esse tema como um tema de grande visibilidade e como uma prioridade global. E aí aconteceram ao longo desse período outras conferências mundiais sobre as mulheres e que foram como pontos de acompanhamento, né, daquelas discussões que estavam se estabelecendo e que estavam amadurecendo. E que se completaram, na verdade, a gente pode dizer assim, se completaram, com a 4ª conferência que foi realizada em Pequim, em 95, que a década de 90 é considerada como a década das conferências das Nações Unidas, né? Então, tiveram... com 92, né? E por aí vai, né? E a Conferência das Mulheres foi uma delas. Então, o que a gente tem de documento dessa 4ª Conferência Mundial, que é a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, que daqui a pouco completa 30 anos. Ela é até hoje o principal documento orientador. Então, ela já vem com mais metas, com um nível de amadurecimento muito maior. Então, onde se estabelece nesses documentos o conceito de gênero, né? Pensando nessa questão de que os temas relacionados aos direitos das mulheres não são específicos, assim, unicamente questão das mulheres, mas está ali na relação de poder desigual que existe entre mulheres e homens na sociedade. Também foi um momento que se estabeleceu todo o tema e a questão da transversalidade, né, do tema de gênero em diversas áreas temáticas, intersectorialidade, e também onde se consolidaram 12 áreas críticas de atuação. Então, são áreas que até hoje estão na centralidade, então, assim, mulheres e pobreza, mulheres e saúde, educação, o direito das meninas, enfim, eu não vou agora detalhar todos, mas assim, mais ou menos todos esses temas e que que continuam sendo o roteiro para todos os Estados-membros das Nações Unidas para avançar na realização dos direitos humanos das mulheres. Então, que tem até aquela frase clássica, né, da Hillary naquela conferência de destacar e de vocalizar esse tema de que os direitos das mulheres são direitos humanos também, que a gente precisa tratar do tema a partir dessa perspectiva, assim, algo que já vinha sendo trazido em outras conferências, mas que nessa teve esse destaque mais simbólico, digamos assim. Você quer perguntar? Quero sim. Ano que vem termina, né, a década dos afrodescendentes, né? Na perspectiva das mulheres, o que foi mais importante que aconteceu no Brasil, considerando todo esse ranço de racismo que ainda é dominante no país? Nossa, essa pergunta. As perguntas que são excelentes, né? Bom, acho que uma coisa que é muito importante de destacar é que a década internacional de afrodescendentes, ela foi criada no âmbito das Nações Unidas a partir de um consenso e de um acordo entre os Estados-membros, mas que foi uma década que acabou não sendo implementada na sua potencialidade. Sim. Então, assim, a gente tem ali as áreas, os eixos de atenção que a década traz, de reconhecimento, desenvolvimento, né, toda a questão da justiça, mas que no âmbito das ações de Estado mesmo, elas acabaram ficando para trás. Então, o que você atribui essa postergação? Olha, eu acho que tem toda uma questão que vem
em termos de ser uma década que foi estabelecida como uma agenda de advocacy, uma agenda para reconhecer, fortalecer as ações dos estados para combater o racismo, mas que a gente ainda fica muito com aquela questão de Durban, mal resolvida, né, da conferência de Durban, que posicionou o tema do enfrentamento ao racismo em um contexto em que foi próximo ali do atentado às Torres Gêmeas e que toda aquela situação que, na verdade, acirrou o racismo e a xenofobia globalmente, né? Então, esse é um tema que é sempre muito difícil falar de racismo. E é sempre muito difícil falar de sexismo. Então, das estruturas ideológicas que estão por trás dessas formas de discriminação. E como foi uma década que, por exemplo, não veio acompanhada como a década das mulheres de um fundo ou de uma outra perspectiva para garantir o arranque para a implementação de todas as recomendações, de todas as metas que estavam colocadas, é um fator que enfraquece. E aí, se a gente pensar num país como o Brasil, que é o país, assim, que é o segundo país do mundo, com a maior quantidade de pessoas negras e que, mesmo comparando com países africanos, né, nós crescemos com o mito da democracia racial. Uhum. Então, como que a gente, enquanto sociedade, mesmo depois de ter reconhecido ainda na década de 90, ter o reconhecimento estatal, ainda da década de 90, de que o racismo era um problema no Brasil, a gente ainda tem dificuldades, enquanto país, de reconhecer que existe, que está entre nós e que afeta, se manifesta nas suas mais variadas formas, né? Tanto a forma subjetiva, a forma institucional, quanto a forma interpessoal, né? Então, como que a gente, enquanto país, poderia, de fato, abraçar a agenda, reconhecer esse problema e implementar ações efetivas para o enfrentamento? Há quem imagine que é um pouco... Você tem um fundo muito forte, né? Que é a questão da educação, né? Então, você tem uma camada bem grande dentro da população negra que não se reconhece como tal por não saber da origem dos seus ancestrais e antepassados, né? De onde eu vim, né? A que povo eu pertenço, né? Então, tem gente que não sabe disso e não vai saber mesmo porque não houve um estudo adequado para isso. Então, assim, a educação tem um peso muito forte nessa construção, né? E o que pode ser feito em termos de... Pois o negro está excluído dos livros didáticos. O negro está excluído de várias formas de educação. Como resolver isso? Bom, aí vai no eixo do reconhecimento, né, da própria década, assim. Então, como que a gente, em vez... E dessa questão do racismo mesmo. Então, em vez de apenas atrelar o que seria esse componente negativo, né, do ser negro, como que a gente ressalta as contribuições da população negra a esse país, Sim. desde o período da escravidão, porque a gente não reconhece, né, o que a gente conhece muitas vezes só aquele papel do negro escravizado trabalhando na lavoura, mas a gente não reconhece toda a tecnologia que esses negros escravizados trouxeram para o país, tanto em relação à produção agrícola, quanto em relação ao processo de construção civil, inclusive. Mineração também. Mineração, exatamente. Os negros de mina, né? Exatamente, exatamente. E outros temas. Assim, se a gente tivesse uma perspectiva de reconhecer essas contribuições, esses valores, mesmo, sabe, aquela perspectiva de o negro, o africano no Brasil como o civilizador da sociedade brasileira, né, que tem as contribuições tanto no aspecto cultural, Sim. as contribuições nesses aspectos mais de tecnologias diversas, né, eu coloco mesmo a tecnologia, a produção agrícola como uma forma de tecnologia. Sim. Na mineração, como você trouxe. Então, se a gente tivesse essa perspectiva e esse olhar, seria muito mais fácil de
fazer com que as pessoas se reconhecessem e valorizassem esse lado. A gente tem já desde de muito tempo, e isso é uma contribuição do movimento negro, né, lá desde dos censos lá da década de 90, dos anos 90, com a campanha Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, que vem tendo um aumento de pessoas que se auto-identificam como pretas e pardas. Então, mesmo que muitas pessoas não reconheçam ou recriminem determinadas formas de valorizar o ser negro, né? Porque a gente tem essa discussão, sempre tem várias discussões, né? Então, de valorizar o ser negro a partir de uma lógica mercadológica. Então, assim, tudo bem. Pode ter limitações? Pode ter limitações, mas hoje é muito mais fácil de ver pessoas demonstrando um orgulho com uma estética negra, com se reconhecer enquanto negro e com reconhecer e valorizar determinadas práticas culturais, sociais, e isso é uma contribuição também dessa parte mercadológica. Do ponto de vista do sabe? Brasil, quer dizer, é importante, pelo menos na minha leitura, você criar essas referências, como você fala, positivas, que não se fale só do negro como lado negativo, né? E aí você está mencionando tecnologia, por exemplo, não é todo mundo, as pessoas esquecem ou não sabem, por exemplo, dos irmãos Rebouças. Quer dizer, exato. Quer dizer, que eram engenheiros, eram negros e fizeram obras super importantes, né? Na literatura, temos vários, Machado de Assis era um, e aí toda aquela discussão em relação a ele, quer dizer, é importante talvez, e aí não passa só talvez pelo governo, mas pela própria sociedade, envolve escolas também, já que a gente está falando de educação, de você criar e mostrar essas personalidades, esses personagens que são importantes para a formação da sociedade brasileira como um todo, e não só dos negros especificamente, né? E personagens que foram, em muitos casos, embranquecidos, claro. né? E que tem também esse processo de reconhecimento e de falar, não, essas pessoas eram pessoas negras, não eram pessoas brancas. E também de reconhecer que os valores ditos negativos, eles são incutados em função do racismo mesmo, né? Então não é que o negro em si tem essas qualidades negativas e etc. Mas em função do racismo, principalmente do racismo científico, essa população negra ela foi colocada nesse papel de subalternidade, de não ter qualidades intelectuais, de só ter qualidades físicas, de não estar apto a, sei lá, de serem selvagens, ou vários outros adjetivos que, na verdade, tiram o lado humano da pessoa negra, né? E se você não tem esse lado humano reconhecido, como você poderia se enxergar enquanto um ser humano, cidadão pleno de direitos e de possibilidades e que pode ocupar todos os espaços da sociedade, sabe? Desde que tenha as oportunidades adequadas. Eu queria voltar um pouquinho, falar sobre a questão de gênero, né? Eu queria saber de vocês como que a ONU Mulheres enxerga o posicionamento do Brasil hoje, a realidade para as mulheres no Brasil. Como é que vocês avaliam, se houve avanços, o que precisa melhorar, seja em governo ou na sociedade, de que forma seria feito isso? Eu acho que tem a questão que os dados mostram, né? Assim, eu acho que não tem como negar que as mulheres elas estão, apesar de muitos avanços, é preciso reconhecer os avanços, mas que as mulheres ainda têm uma taxa inferior de participação no mercado de trabalho e que essa taxa inferior de participação no mercado de trabalho ela é muito maior entre a população, entre as mulheres que têm filhos pequenos e que essa situação é gerada por um papel tradicional que as mulheres teriam de ser as responsabilizadas pelas tarefas de cuidado. Então, a gente precisa avançar nesse sentido de discutir o tema de cuidado como um caminho para que essas mulheres, como um todo, possam
assumir melhores posições no mercado de trabalho, para que essas mulheres possam, para desvincular aquela noção de trabalhadores ideais, né? Assim, isso pensando na questão de mercado de trabalho. A gente precisa avançar numa compreensão e estratégias de prevenção no que se refere à violência. O Brasil é um país muito violento. A gente ainda fica com essa, voltando àquela coisa da imagem do Brasil cordial, sabe? De um país que é um país de festa, de alegria, mas é um país muito violento. É um país que está... Inclusive a própria ministra Aniele, ela comenta isso, né? E que a violência ela é maior entre os negros e entre as mulheres negras. Entre as mulheres negras, exatamente. Então, as mulheres negras, elas ficam sozinhas, não só pela questão do dito mercado matrimonial, mas em função da violência que acomete os homens negros jovens. As mulheres negras, elas são as que recebem menos quando a gente fala de mercado de trabalho. Sim. As mulheres negras, elas são as que mais sofrem determinadas formas de violência, então como violência sexual, como a própria violência... E começa na infância. As meninas negras são as mais violentadas. Isso, começa na infância e que sofrem, que tem os maiores índices de feminicídio também, comparado com as mulheres brancas, né? Então, tem os dados tanto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como outros estudos mostram, do IPEA, que em um período de 10 anos, a taxa de feminicídio cai. Mas ela cai para as mulheres brancas, mas cresce muito para as mulheres negras. Então, assim, mais se a gente... uma disparidade, né? Exato. Se a gente não olhar para essa questão das interseccionalidades, não olhar para a questão das mulheres negras nesse sentido, a gente, se ficar só na média, né? Na média o Brasil não está numa situação tão ruim quando se fala na situação das mulheres, né? Nos direitos das mulheres. Mas se a gente sai da média, olha as mulheres negras, olha as mulheres indígenas, olha as mulheres lésbicas, a gente está muito mal. Entendo. Sabe, em todas as áreas. Então, seja participação no mercado de trabalho, seja em posições de liderança, né, e tomada de decisão, seja na questão da violência, assim, em todas as áreas. Então, é preciso ter esse olhar dentro do que é específico do nosso país. Os recortes, né? Os recortes é que vão mostrar como é que é essa realidade. Exatamente, com metas diferenciadas, com estudos que avancem não só em mostrar esses números, né, esses números que são diferentes para as mulheres da sua diversidade, mas também para mostrar quais são as causas reais, né? Como que se manifesta, por que acontece dessa forma, e para informar políticas que tem um olhar específico também para as mulheres na sua diversidade. Que contempla esses recortes. Que contempla esses recortes e que contemplem metas diferenciadas, sabe? Para ser um fator de sucesso. Entendo. Ana, deixa eu te perguntar. Você está, pelo que eu pude ver aqui, você está há 16 anos trabalhando no escritório da ONU, é isso? Sim. Como é que começou esse seu interesse? Você é daqui de Brasília? Eu sou aqui de Brasília. Como é que foi esse início? Foi uma experiência particular que aconteceu com você? Como é que começou essa sua atenção para esse assunto que a gente está falando aqui? Para o assunto dos direitos das mulheres, nossa, isso foi quando eu entrei no Unifem. Foi, assim, tinha uma perspectiva... sabia que tinha diferenças entre homens e mulheres. Antes disso, eu trabalhava como pesquisadora no IPEA. E sabia que tinha essas diferenças, mas olhava muito no número, sabe? Não olhava exatamente na questão das causas. Aí surgiu essa oportunidade, eu entrei na equipe de ONU Mulheres para trabalhar num programa que visava a incorporação das perspectivas de gênero, raça e etnia nas estratégias de combate à pobreza.
Olha só. E foi, na verdade, foi um momento que eu me descobri mulher e que eu me descobri como uma mulher negra, né? Porque até então eu não entendia muito o que acontecia à minha volta e como que eu me inseria nessa sociedade brasiliense, sabe? Mas tem sido uma experiência muito rica em termos profissionais e em termos pessoais também. Interessante isso. Quer dizer, é isso que a Rosane falou, né? Quer dizer, você ainda não havia aquela autoidentificação, aquela consciência, né, de quem você é, no fim das contas, né? Assim, eu me identificava como uma mulher negra, preta, né? Assim, mas eu não sabia o que era o racismo e como que o racismo se manifestava. Então a gente vê muito em entrevistas, quando entrevista as pessoas na rua, né? Pessoas negras que falam que nunca sentiram racismo. Eu poderia ser uma daquelas a falsa pessoas. democracia, né, racial que tem isso, né? Não, ela nunca existiu, né? Sempre foi uma hipocrisia dentro desse processo. Nunca existiu essa democracia racial. Ao contrário, a gente sempre conviveu com uma opressão racial. Sim. Né? Então, quando as pessoas se descobrem, é muito interessante, né? E hoje, a meu ver, a grande batalha é você resolver essa questão da opressão racial, que ainda ela é muito pesada no lombo das mulheres negras, né? Não, e você é uma coisa importante também que como o racismo ele voltou com essa questão do racismo voltou em escala global, fortíssimo, com o caso de um homem, mas um homem negro brasileiro, que é o caso do Vinícius Júnior. Quer dizer, e virou, inclusive, o episódio foi citado na ONU, quer dizer, como um repúdio, aquela cena toda. Como é que você enxerga aquilo ali? Porque mostra, entre outras coisas, que estamos falando de um fenômeno global, né? Sim, é um fenômeno global, um fenômeno que estrutura as nossas sociedades, que estrutura a nossa forma de ver o mundo. E casos como esse, casos lamentáveis como esse do Vinícius Júnior, acho que a gente vê dois grandes momentos, né? Assim, em nível mundial. Um primeiro momento que foi o assassinato do George Floyd, que teve toda uma mobilização global que gerou, que reforçou compromissos e chamados para ação em diversos setores, então na própria ONU, no setor privado, os estados, a sociedade, todo mundo falando daquilo. É muito interessante. Foi tão forte que os policiais do Brasil estão repetindo aqui para matar os negros, né? Dentro de mercado, na rua. Mas assim, o que a gente tem assim, no Brasil? Eu falo da importância de ter esses casos, porque são casos que permitem, que colocam a discussão. Sim. Porque como são gravados, como tem ali o testemunho, né? Como tem um chamamento forte, causa uma comoção, uma maior sensibilização. Mas como você mesmo colocou, Rosane, a gente tem um jovem negro morre a cada 23 minutos no Brasil. Sim. Sabe, eu já não sei quanto tempo a gente está aqui conversando. Já mataram vários. Exato, sabe? Então, por que a gente não se comove com esses números e com essas situações, sabe? E a gente fala de um jovem negro, a gente fala de perda de possibilidade de futuro para aquele indivíduo e para a sociedade brasileira como um todo. Então, como que a gente não se sensibiliza e não leva em consideração, assim, não tem esse mesmo chamado para ação, com as situações cotidianas de racismo que a gente enfrenta na nossa sociedade, que a gente não tem a quer mesma reconhecer. mobilização, né? Não consegue sensibilizar da forma que sensibilizou um George Floyd e um Vini Júnior, Exatamente. Né? Assim, o Vini Júnior, pelo menos, é um brasileiro que está lá na Europa, mas é um brasileiro que é reconhecido. Virou uma comoção global, enquanto que... O que acontece ali na esquina, a gente não... É ignorado. É ignorado e é negado. Eu acho que é um fenômeno a ser estudado, não sei como. Mas eu acho que é alguma coisa que precisa pesquisar para saber por que não se reage. Não, e outra coisa também, né? A gente possa até ser corrigido, não tem problema, mas a gente está falando de homens, né?
Porque não quer dizer que mulheres negras não sofram violências ainda piores do que essas Sim, também, né? sim. Né? O E Brasil... que não tem a mesma visibilidade ou Sim, repercussão, né? sim. O Brasil, globalmente, é o 5º país mais inseguro para crianças que morrem por armas de fogo. E aí, dentro desse público, a maioria são crianças negras. Pois é. Então, assim, e são números absurdos. Assustadores, sabe? Então, como que a gente ainda não desenvolveu essa capacidade de ter a mesma comoção e o mesmo chamado para ação com esses números, sabe? E aí, quando vai conversar, se morreu foi porque estava fazendo coisa errada, porque era traficante, porque era isso, porque era aquilo, mas ninguém vai atrás dessas histórias. E a forma como essas histórias são relatadas também, em muitos jornais, né, em muitas capas, assim, as chamadas, elas são incríveis, assim. Então, reforça um pouco esse estereótipo que tem, exatamente. Que tem relação negra. Exatamente. Então, não é um jovem que sofreu uma violência, enfim, sabe? São adjetivos que são colocados como para pessoas que de fato são criminosas. Quando a gente não sabe a história daquela pessoa, a gente não sabe o que aconteceu e a gente não sabe como que esses processos acabam revitimizando aquela pessoa e a família daquela pessoa que foi assassinada. Porque essas pessoas têm família, essas pessoas têm uma história, né? Então, como que fica essa questão? Eu queria saber de você, Ana, até pelo acesso aos dados que você tem e tudo, e a gente está falando de um tema que é muito complexo, porque envolve governo, envolve sociedade, envolve ações públicas e privadas, no sentido de particulares. Eu queria saber qual é, na sua avaliação, o lugar ou o país que vocês entendem que está conseguindo bons resultados e que poderiam servir de parâmetro em relação ao que está acontecendo no Brasil? Olha, é difícil falar assim, e eu te conto, porque se a gente pega os índices, né, de igualdade de gênero, se a gente revisa esses relatórios que os países apresentam em relação à implementação dos compromissos da Plataforma de Ação de Pequim, por exemplo, a gente tem ali a ideia de que nenhum país do mundo conseguiu alcançar a plena igualdade, que todos têm problema. Mas que a gente tem ali os países nórdicos, que seriam os países onde a situação estaria um pouco melhor resolvida, né? Não que eles vivem num mundo ideal, mas que tem melhores indicadores. Mas são países que têm uma realidade muito diferente do Brasil. Sabe, em termos de composição social, são países que não foram colônias, são países que não englobam populações diversas, populações que foram escravizadas, como indígena e africana, populações e alguns arranjos, como que eu posso dizer, sabe, aqueles arranjos culturais e sociais de negação, da construção de um imaginário de país que, na verdade, não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Então, se você tem uma complexidade... E são muito menores, né? Exato. São mais ricos e são muito menores. Né? Então, assim, se a gente tem um país com a complexidade do Brasil, por exemplo, a resposta não vem inspirado no que foi implementado em outros lugares, nesses que avançaram mais. Pode ter ali uma inspiração ou outra em determinado tipo de ação, mas os problemas são outros. O contexto é outro. Aí existe uma complexidade muito maior. Então, a gente precisa atuar tanto num processo de transformação de normas sociais, de enfrentamento e desconstrução. Sabe, se o racismo e o sexismo foram construídos, a gente pode desconstruí-los, mas para desconstruir a gente precisa reconhecer. Então passa tanto por um processo social, cultural, quanto por um processo de implementação de respostas mais pragmáticas, né? Respostas programáticas ali no contexto das leis e das políticas públicas. E também não vou entrar no tema de financiamento dessas ações, mas de como fazer
com que essas leis e que essas políticas sejam de fato efetivamente implementadas, né? Porque senão podem ser lindas no desenho, mas não nesse ter sentido, os elementos, você em outro momento da nossa conversa estava falando da questão mercadológica, né, de como as mulheres são prejudicadas do ponto de vista do mercado de trabalho, e eu ia acrescentar, e já que você voltou a tocar no assunto, que é a questão da representação política, né? E nesse sentido, concordando com você, a gente está muito mal, porque o Congresso recentemente aprovou a PEC da anistia, dizendo o seguinte: olha, os partidos que não preencheram o número de vagas necessárias para as mulheres, não, vamos perdoar, cotas, né, para mulheres vamos perdoar aqui, quer dizer, então você perpetua o patriarcado, o machismo, quer dizer, as mulheres continuam sendo, e fica tudo por isso mesmo, quer dizer, é um absurdo isso, né? Aí tem várias, aí seria ponto de uma outra discussão longa, né? Porque tem essas formas de reprodução mesmo das estruturas de poder. Tem. Então, se você não está ali representado, né? E se você tem um congresso conservador como esse, né? Esse tipo de assunto está superado. Né? Mulher tem que ficar na cozinha mesmo, né? Cuidar das crianças e tudo mais, né? Pode concorrer à eleição, né? Não tem, porque não vai ter tempo, né, para isso. Concorrer. É isso. Política é assunto de homens. E tem um índice muito alto de violência contra as mulheres nas eleições, né? O que também desestimula a candidatura de mulheres e a participação de mulheres nesses espaços. Então, a gente tem grandes lideranças que decidiram não se candidatar de novo, né? Assim, a reeleição para o Congresso pela violência política que sofria. Então, se a gente não discutir esses assuntos enquanto sociedade, isso a gente vai continuar perpetuando, sabe? Exato. Se não tiver um olhar mais específico e um entendimento, né, dessas posições, a gente vai continuar perpetuando uma situação e uma estrutura de país. Você acha que essa mudança passa necessariamente pela educação e passa também pela comunicação? Sim, eu falo... Uma discussão recorrente desses temas, porque para as pessoas poderem abrir a cabeça delas. Olha, você está sendo atrapalhado, você não avança em razão desse tipo de comportamento. Acho que passa por aí, mas eu colocaria não só a educação num contexto mais amplo, sabe? Uma educação não pensando só na educação formal, mas pensando também em como nós nos entendemos enquanto sociedade, uma consciência de direitos, um entendimento educação popular mesmo, exatamente, né? Grupos de educação popular. Exatamente. E uma compreensão de quais são os nossos direitos, quais são os deveres dessas pessoas que deveriam nos representar. Então, acho que tem aí um processo muito profundo, sabe? Longo, que passa pela educação, que passa pela cultura, porque a gente acessa muito, né? A gente se vê enquanto sociedade pela cultura também, pelo consumo dos produtos culturais. Então, como que a gente pode, por meio desses elementos, também discutir outras questões, né? O que seria, de fato, uma sociedade igualitária, uma puxar sociedade... um processo de reversão, né? Exatamente. Uma sociedade que se respeita, que valoriza a sua diversidade, de verdade, sabe? Ana, você, como já a gente falou aqui, é de Brasília e faz parte do nosso podcast aqui, do nosso programa. Às vezes a gente fala de questões mais pessoais, mais leves. A gente falou muito de temas difíceis, complexos, mas eu queria saber, você daqui de Brasília, eu queria saber quais são os lugares que você frequenta, o que você gosta mais de fazer, se é algo ligado à sua profissão ou não tem nada a ver com a sua profissão, como é que é? Olha, eu amo ficar em casa. Então, eu fico em casa, frequento a casa dos meus amigos, mas redescobrir, por exemplo, o eixão do lazer, aquele chorinho no eixo. Gosto muito de ir, adoro comer, então eu gosto muito de ir. Desses lugares que tem cara de Brasília, sabe? Como Quito-Arte, como esses lugares onde você vai, que tem ali uma história que fizeram parte da... Fizeram e fazem, né? Fizeram e fazem parte da Constituição da cidade, sabe? Adoro o Parque da Cidade.
Mas adoro minha casa. Eu também gosto muito de ficar na minha casa. Depois que você chega, que você tira o sapato, não vamos calçar outro. É muito bem bom. Isso, bem isso, mas é isso, sabe? Eu acho que gosto muito de estar com meus amigos, com a minha família. Então, são momentos... Eu curto a cidade com essas pessoas, independente do lugar, mas onde quer que eu esteja com as pessoas. Ultimamente Brasília que tem eu proporcionado muito isso, né? Quer dizer, essa questão de ocupar, digamos assim, a cidade. O próprio Choro no Eixo é muito marcado não só pelo convívio, mas como também pela diversidade, né? É bem democrático, digamos assim. É bem democrático e é maravilhoso, sabe? Tá ali ao ar livre, escutando uma música que tem muita cara de Brasília. Exato, também, né? sabe? Acho É que então verdade. tem muitos elementos ali que contribuem. A própria dinâmica, sabe? De como funciona. Então eu gosto muito. O Eixão é muito bom, eu acho. Até às vezes só dar uma caminhada, você sempre vai encontrar com alguém e esse alguém não te vejo há tanto tempo. Às vezes acontece muito isso. Sim, é muito sim, bom. É muito bom, sim. E ajuda, né, essa questão de você, como você falou, redescobrir a cidade e redescobrir pessoas também, né? E descobrir pessoas também, né? Redescobrir os espaços que a cidade oferece, sabe? Eu acho isso sensacional. Bom, eu me criei aqui, né? Então, todos os espaços, para mim, foram sempre uma novidade. Eu vim do Rio, me criei aqui. Então, eu vi tudo acontecendo. É muito bom. E como a cidade foi se transformando, né? Se transformou muito. Como a cidade vai se transformando ao longo... E eu acho assim, vários locais foi muito para melhor. Em outros, ela foi ignorada, né? Então, inclusive uma questão polêmica, né? Que é a questão do Fundo Constitucional, que põe em risco exatamente tudo isso aqui que a gente está falando. Né? Quer dizer, lembrando que Brasília não é uma cidade nossa só, é de todos os brasileiros, né? Sim. Quer dizer, a Rosane estava falando que veio do Rio, tem vários, todo mundo tem minha família veio do Rio também, né? não tem. E não é só isso. Acho que a cidade ela é muito, o que há de mais plural, né? Porque ela abriga não só pessoas de todo o país, mas como de outros países. Né? Então ela tem uma pluralidade muito grande, né? Tem assim, um colorido muito grande. Brasília é um colorido muito grande. Sim. Né? Étnico, social, racial, tudo. Então, eu acho que quando fala em recursos, tem que ter uma preocupação, alguém tem que levar isso com mais seriedade, porque não é uma cidade comum. Não que isso não aconteça em outras cidades, mas aqui é dominante esse aglomerado, esse misturado, né? De gente de todos os cantos. E do entorno, né? Como a cidade, ela também abarca... E o entorno. Né? O entorno de Brasília. Acolhe o entorno. Tá bom. Ana, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi ótima a conversa. Venha mais vezes, por favor. Eu venho, convida que eu venho. Vai ser bom. Eu adoro. Eu quero agradecer também pela leveza da conversa. Foi ótimo. E como foi agradável. Obrigada. Tá certo. Nós que agradecemos. Obrigado a você que assistiu e acompanhou o nosso podcast do Correio aqui. Hoje, eu e Rosane Garcia, nós conversamos com Ana Carolina Quirino. Ela é representante adjunta da ONU Mulheres no Brasil. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.